Seara, a mais completa linha de linguiças para churrasco. Oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A literatura nacional perde um de seus maiores nomes. A escritora Nélida Pinhon, primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. A autora tinha 85 anos e estava internada em Portugal. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, aguarda o alvará de soltura para deixar a prisão após 6 anos. Depois da repercussão negativa, o Twitter volta atrás e começa a reativar contas de jornalistas dos Estados Unidos. A equipe de transição anuncia que o governo Lula terá 37 ministérios sem aumento de gastos. Na Copa do Mundo, França e Argentina duelam em busca do tricampeonato. E Croácia derrota a surpresa Marrocos e conquista o 3º lugar. O Jornal Nacional está começando. A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva informou hoje que o novo governo vai ter 37 ministérios. A informação é do futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ao lado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, Costa detalhou o futuro ministério do novo governo. Em vez dos atuais 23, serão 37. O desenho considera a recriação dos ministérios da pesca, das cidades e dos esportes. A criação do Ministério dos Povos Originários, uma promessa de campanha. A divisão do atual Ministério da Infraestrutura em 2. Um responsável por portos e aeroportos, e o de transportes, que vai cuidar de rodovias e ferrovias. E o atual Ministério da Economia se desdobrará em 4: Fazenda, Planejamento, Gestão e Indústria e Comércio. Por determinação do presidente da República, isso está sendo feito sem haver ampliação de cargos. Como diz o ditado, é fritar o porco com a própria banha. E, portanto, nós vamos buscar melhorar a representatividade através dos ministérios, com o simbolismo dos diversos segmentos que querem se ver representados no governo, sem com isso implicar em aumento do gasto público, mas focando e melhorando a gestão pública. A ideia central é repetir o que a gente está chamando do Lula 2, que seria a estrutura do segundo governo de Lula, que se encerrou em 2010. Segundo integrantes da equipe de transição, o empresário Josué Gomes, presidente da Fiesp, não pôde aceitar o convite de Lula para assumir o Ministério de Indústria e Comércio, porque precisa ficar no comando de suas empresas. Um dos desafios é acomodar os interesses políticos de 14 partidos aliados. Um exemplo é para onde vai Simone Tebet, do MDB. Ela e seu partido esperavam indicação para o Ministério do Desenvolvimento Social, que cuida, por exemplo, do Bolsa Família. Mas o PT quer a pasta. Lula pretende anunciar nomes ao longo da próxima semana. A expectativa de um encontro dele com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, até amanhã. Depende de Lira o andamento da PEC da transição que está na Câmara. Lula tem dito à sua equipe que não quer misturar negociação da PEC com escolha de ministro. De prisão preventiva que o mantinha na cadeia. O homem que queria chegar cada vez mais longe na política acabou preso à própria ganância. Esse meu erro de postura, né, de apego a poder, a dinheiro, a tudo isso, né, isso é um vício. E para financiar esse vício, dinheiro público. Para mim, esse é o maior caso de corrupção que nós já vivemos aqui. O ex-governador admitiu ser corrupto na frente do juiz. Teve propina. Mas disse que era menos do que outros. Quando acabou a eleição, eu fiz questão de dizer para o Sérgio Cortes, só tem um contrato já em vigor, o Arthur é que coordena a arrecadação dos recursos, nós vamos combinar uma propina aqui que seja de 3% para mim e 2% para você. A tradição era de 10%, 20%, 30%. E aqui eu não quero me eximir querendo ser bonzinho, não.
por cobrar 5, mas essa era a tradição no segmento. As investigações que levaram à confissão são da Lava Jato. Em dezenas de operações, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal revelaram esquemas de corrupção em praticamente toda a estrutura do Estado no governo de Sérgio Cabral. Na saúde, nos transportes, no Tribunal de Contas do Estado, na Assembleia Legislativa. O dinheiro público dos contribuintes do Rio de Janeiro rodou o mundo na mão de doleiros. E pagou o estilo de vida extravagante do ex-governador. Recepções na casa de praia, noites em Paris, festa em Mônaco, joias para então primeira-dama, até com um anel de R$800 mil. Mesmo depois de ser preso, o ex-governador não abriu mão de regalias. Na cadeia, teve sala de cinema, escritório quase privativo e comida tipo gourmet. Isso aqui é do cantinho. O que vem no cantinho? Sérgio Cabral é o último preso da Lava Jato em regime fechado. Ainda está na cadeia por causa de um mandado de prisão preventiva da Justiça Federal do Paraná, no processo sobre pagamento de propina no complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Com a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, vai para casa em prisão domiciliar, depois de 6 anos e 1 mês atrás das grades. Por 3-2, os ministros do STF concordaram com a defesa de Cabral, que questionava a prisão, alegando ser excessiva, por ter passado tempo demais sem que o processo tenha chegado ao fim. Em junho, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou para manter Cabral preso. No voto, o ministro escreveu que o exercício do papel de liderança em organização criminosa, que teria funcionado durante anos, a capacidade de influência nos poderes públicos ainda persiste. O ministro Nunes Marques acompanhou o relator. Já os ministros Ricardo Lewandowski e André Mendonça discordaram e votaram pela revogação da prisão preventiva. O desempate veio com o voto do ministro Gilmar Mendes, que também defendeu a soltura. O ministro escreveu que não se está a avaliar o mérito das denúncias oferecidas, nem se realiza juízo de valor sobre a gravidade dos fatos supostamente praticados pelo acusado. Gilmar Mendes afirmou que não se trata de absolver o ex-governador pelos crimes imputados na ação penal, nem de negar que são graves e demandam apuração rigorosa. Se trata apenas de afirmar que, em um Estado democrático de direito, nenhum cidadão brasileiro pode permanecer indefinidamente submetido a medidas processuais penais extremas, como a prisão cautelar. Sérgio Cabral foi denunciado em 35 processos decorrentes de investigações da Lava Jato. Ele chegou a ser condenado a 425 anos de prisão. O ex-governador sai da cadeia, mas não foi inocentado. Ele só conseguiu esse benefício da prisão domiciliar porque não tem nenhuma condenação definitiva na justiça. Hoje, o ex-governador recebeu a visita da mãe no presídio. A saída de Sérgio Cabral da prisão é como um último ato da Lava Jato no Rio. Operação que mexeu com as estruturas políticas do Estado e com os políticos mais influentes. Mas com o passar do tempo, perdeu força e prestígio. Os métodos dos investigadores foram questionados, inclusive nos tribunais. Agora, o futuro mais próximo de Sérgio Cabral já é conhecido. Ele vai ficar num apartamento em Copacabana. O mesmo não pode se dizer sobre todo o dinheiro que os investigadores afirmam ter passado pelo esquema chefiado pelo ex-governador. Na soma do Ministério Público Federal, os bloqueios de contas de investigados, os valores envolvidos em acordos de delação e leniência e as multas aplicadas chegam a 20 bilhões de reais. E grande parte desse dinheiro ainda depende de decisões judiciais para voltar aos cofres públicos. Direto da Avenida Paulista, começamos agora o CNN Prime Time de sábado na TV e nas plataformas de streaming, no YouTube e no Prime Video. Vamos às notícias? Com destaque para o desenho dos ministérios do novo governo. O futuro ministro da Casa Civil anunciou que Lula vai ter 37 ministérios e que a orientação é aumentar o número de pastas sem ampliar o custo. Falamos também sobre a decisão do STF de conceder liberdade a Sérgio Cabral. O ex-governador só deve deixar a prisão na segunda-feira. A pena de Cabral ultrapassa os 390 anos de detenção.
E a Croácia, hein, conquistou o 3º lugar da Copa do Mundo no Catar e a expectativa agora é para a grande final entre Argentina e França, que acontece amanhã, no domingo. A escritora e acadêmica Nélida Pinhon morreu hoje aos 85 anos em Portugal. Ela foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. E hoje o Papa Francisco comemora 86 anos. A gente mostra aqui no Prime Time um pouquinho da vida do pontífice. Eu sou a Muriel Porfírio e este é o CNN Prime Time. Uma boa noite para você que nos acompanha. Agora são 8 horas da noite pelo horário de Brasília. A gente já fala sobre o governo eleito porque faltam 15 dias, gente. 15 dias para o fim da transição de governo. E hoje tivemos mais um anúncio que antecipa como deve ser o desenho do 3º mandato do presidente eleito Lula. Um dos ministros já anunciados pelo petista, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, declarou que a esplanada dos ministérios vai abrigar 37 pastas nesse novo governo. É o mesmo número do final do 2º mandato de Lula, lá em 2010. Atualmente, vamos lembrar, são 23 ministérios no governo Bolsonaro. A gente vai então até a capital federal com o repórter Pedro Nogueira, que conversou com o Rui Costa e traz todos os detalhes dessa nova estrutura ministerial. Boa noite, Pedro, bem-vindo. Oi, Muriel, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na CNN Brasil. O futuro ministro Rui Costa fez esse anúncio agora à tarde aqui na frente do hotel onde o presidente eleito está hospedado. Então vão ser 37 ministérios e, de acordo com ele, um desenho ministerial muito parecido com o do final do governo Lula, do 2º mandato de Lula em 2010. Ele explicou que o princípio para expandir a esplanada de 23 para 37 ministérios é aumentar o número de pastas sem aumentar o número de cargos. Isso quer dizer, uma das estratégias, por exemplo, vai ser utilizar a mesma área meio para ministérios em comum. Por exemplo, os 4 ministérios oriundos da divisão do atual Ministério da Economia provavelmente vão ter uma estrutura administrativa, algumas estruturas administrativas em comum para reduzir o impacto orçamentário. Ele também confirmou algumas pastas que estavam apenas em especulação, como, por exemplo, o Ministério dos Povos Originários, o Ministério do Esporte, e também confirmou que o Ministério da Infraestrutura vai, de fato, ser dividido em 2, o Ministério do Transporte e o Ministério de Portos e Aeroportos. A gente separou uma fala do futuro ministro Rui Costa. Ele está acompanhado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Vamos ouvir. Como é que vocês vão transformar 23 em 37? Isso encaixa? Encaixa porque nós estamos usando a criatividade, inclusive do ponto de vista da gestão, e inovando. Então, as áreas meios desse ministério, que normalmente são áreas que consomem cargos, elas serão unificadas. Então, nós teremos áreas comuns para vários ministérios. Por exemplo, hoje o Ministério da Economia, ele desmembra Indústria, Comércio, Planejamento e Gestão. Mas a área meio será a mesma. A área que cuida hoje será a mesma, compartilhada com os outros ministérios. Então, eu diria que todas as outras áreas também serão compartilhadas à área meio. Com isso, a gente consegue mais eficiência na gestão, racionalizar o gasto público e, com a mesma equipe de cargos, cuidar da área meio. E, portanto, esses ministérios de perfil mais garantidores de políticas transversais, como das mulheres, negros, indígenas, eles serão focados e terão seus cargos definidos para a área fim, buscando garantir transversalidade ao governo. Então, eles atuarão muito articulados com a Secretaria-Geral, com a Casa Civil, porque eles não são ministérios executores, eles são ministérios que buscarão nos ajudar para que cada ministério executor da saúde, da educação, de infraestrutura, de cidades, possa garantir, portanto, uma atuação finalística que garanta esses elementos na concepção e na elaboração dos projetos. A nossa análise agora, a gente vai para o Rio de Janeiro para falar de Sérgio Cabral. Ele que deve sair da prisão na segunda-feira. O ex-governador aguarda a comunicação para soltura. Ontem, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para conceder a liberdade a Cabral. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a soltura de Sérgio Cabral deve acontecer apenas na segunda-feira, porque há um trâmite burocrático após a decisão da segunda turma do STF.
A partir da segunda-feira será proclamado o resultado feito pelos ministros. E aí sim, o STF vai comunicar à Justiça Federal no Paraná a respeito da revogação da prisão preventiva do ex-governador, e aí essa decisão será enviada aqui para a Justiça Fluminense. E aí então, de acordo com os advogados de Sérgio Cabral, ele vai cruzar essa porta aqui na unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana, direto para um apartamento da família em Copacabana, na zona sul do Rio. Os advogados do ex-governador também afirmaram que essa decisão do STF, ela reconhece a ilegalidade da prisão. Nesta sexta-feira, portanto, por 3-2, os ministros do STF revogaram a prisão preventiva de Sérgio Cabral. Votaram contra a soltura dele os ministros Edson Fachin e Nunes Marques. Votaram a favor da soltura os ministros Ricardo Lewandowski, André Mendonça e Gilmar Mendes. Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes citou que não estava julgando o mérito da acusação, a gravidade das acusações feitas contra o ex-governador, mas sim a prisão preventiva. Essa prisão preventiva que propõe que um suspeito que está sendo investigado, ele fique preso para não atrapalhar as investigações. Mas a defesa de Sérgio Cabral argumentava que ele não exerce mais nenhuma influência no governo do estado e que também teve seus bens bloqueados. Por isso, não oferece nenhum risco à sociedade. Agora, com essa decisão, portanto, Sérgio Cabral sai aqui da unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, direto para um apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio. Sérgio Cabral já foi condenado a quase 400 anos de prisão em pelo menos 20 processos da Lava Jato. Sérgio Cabral já foi governador do Rio por 2 mandatos, também já foi senador e deputado. O ex-procurador e deputado federal eleito, Deltan Dallagnol, criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal em entrevista à CNN. Vamos ouvir o que ele disse? Quando você olha para o tamanho, a gravidade dos crimes, a gente está falando de alguém que só em contas no exterior tinha 100 milhões de dólares em propina, sem falar o montante que ele desviou em valores, se a gente for converter o câmbio de hoje, a gente está falando de mais de 500 milhões de reais desviados que foram para o bolso dele, sem falar aquilo que foi para a campanha eleitoral, sem falar aquilo que foi para o bolso de outras pessoas. Estamos falando de alguém que tinha 11 milhões de reais em joias que foram apreendidas, que tinha barras de ouro, que fez aquela farra dos guardanapos simbólica em Paris. E mais, alguém que ainda tinha influência hoje, demonstrada nas eleições, por meio do filho dele, que foi candidato pelo MDB, alcançando aí 23 mil votos, demonstrada ainda pelo fato de que ele foi encontrado neste ano no presídio com uma série de regalias, Stephanie. Ou seja, alguém que tem influência a ponto de subverter as regras de um presídio em benefício próprio, porque é claro que tudo isso que eu estou falando violava todas as regras do presídio. Então, essa é a primeira perspectiva jurídica, na letra da lei. Ele devia ficar preso ou não? Na minha perspectiva, deveria sim. Deltan Dallagnol ainda criticou a demora do judiciário em julgar casos de corrupção. O judiciário falha. A gente tem um dos judiciários mais caros do mundo e que não entrega. Esses processos contra ele já deviam estar encerrados. Ou se não tivessem encerrados, ele deveria estar preso porque ele já foi julgado em segunda instância em uma série deles. Mas o Supremo Tribunal Federal, em 2019, acabou com a prisão em segunda instância. E isso acaba com a perspectiva de justiça em relação a colarinhos brancos, porque eles vão apresentar infinitos recursos ao longo de 4 instâncias, mais uma vez. Somos o único país do mundo com 4 instâncias de julgamento. Isso vai se arrastar por 10, 20 anos, e ou ele vai alcançar a prescrição, porque o processo demora muito, ou ao longo desse tempo, com a mudança de julgadores em tribunais, alguém vai dar alguma nulidade, alguém vai anular o caso dele. Então, quando você tem um judiciário que é moroso, que tem infinitos recursos, tem 4 instâncias e não existe prisão em segunda instância, a gente não tem perspectiva alguma de alcançar a justiça. Agora a gente fala sobre o Congresso, gente, que aprovou o projeto que dá mais transparência para a distribuição das emendas de relator, as RP9, também o orçamento secreto. A questão agora é se essa mudança realmente vai ter reflexos no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que analisa a constitucionalidade do orçamento secreto, que está marcado, lembrando, para essa segunda-feira. Vamos ver então uma reportagem do Leandro Magalhães que explica para a gente esse cenário. O texto foi aprovado por ampla maioria em sessão conjunta do Congresso Nacional. Na Câmara, 328 deputados votaram a favor e 66 contra. Já no Senado, 44 senadores foram favoráveis e 20 contrários ao texto. A bancada do PT, do futuro presidente Lula, votou em peso a favor do texto. Foram 47 parlamentares, entre deputados e senadores.
Considero adequado o que o Congresso fez hoje, com uma aprovação desse projeto de resolução, que é uma demonstração de comprometimento com a qualidade do gasto público, com a impessoalidade e algo muito importante, que é a transparência. O projeto tem 4 principais diretrizes para atender às críticas ao orçamento secreto: fortalecer a transparência na divisão das emendas, permitindo a indicação apenas por parlamentares e não por prefeitos e governadores, por exemplo. Respeito à proporcionalidade das bancadas partidárias, ou seja, partidos com maiores bancadas terão direito a mais recursos e os menores, menos recursos. A aplicação de 50% de recursos das emendas em investimentos em saúde e assistência social. Não estabelecer a obrigatoriedade de pagamento das emendas de relator, a chamada impositividade. A expectativa dos parlamentares é de que as novas regras mudem o curso do julgamento no Supremo Tribunal Federal, que analisa se o orçamento secreto é constitucional. O placar está em 5-4 contra as emendas de relator. Faltam apenas os votos dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O julgamento será retomado na próxima segunda-feira. Lewandowski indicou ao lado de Rodrigo Pacheco que o texto pode ser interpretado como o suficiente para resolver as inconstitucionalidades apontadas na ação. Agora temos uma resolução, estou tomando conhecimento agora de seu conteúdo e certamente nós levaremos essa resolução em consideração quando retomarmos o julgamento na segunda-feira. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, criticou o PT e disse que o voto do partido ao aprovar o orçamento secreto é incoerente. Vamos ouvir. É talvez um momento muito difícil do Congresso Nacional. Acho que é uma incoerência brutal do PT. Eu conheço a posição do presidente Lula. É uma posição totalmente contrária à inconstitucionalidade do RP9. E, lamentavelmente, acabei de conhecer o encaminhamento do PT, que é um encaminhamento totalmente incoerente com o que pensa o seu líder, não é? O presidente eleito. Sábado, 17 de dezembro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Governo Lula terá 37 ministérios, 2 a menos que o recorde da ex-presidente Dilma. Equipe de transição sofre com os cortes bilionários na saúde e define prioridades para 2023. Sérgio Cabral deve deixar a cadeia na segunda-feira para ficar em prisão domiciliar em Copacabana. Morre a escritora Nélida Pinhon aos 85 anos. Ela foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. Olá, boa noite. Na bancada de hoje, recebemos a infectologista Rosana Hittmann, do Instituto Emílio Ribas e do Grupo Santa Joana. E o economista Gésner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas, chamada pelo futuro chefe da Casa Civil, Rui Costa, depois de uma reunião com o presidente eleito. A esplanada dos ministérios começou a ser redesenhada pelo novo governo. O número de pastas passará de 23 para 37, por meio de medida provisória que será editada em janeiro. Segundo o governador da Bahia, Rui Costa, a ideia é manter o esqueleto do segundo mandato de Lula, entre 2006 e 2010. Mas não haverá criação de cargos. Quero reafirmar aqui um pedido do presidente, que foi, ao desmembrar os ministérios, não haver ampliação de cargos, ou seja, o custo e o volume de gastos se manter independente da quantidade de ministérios. Então nós estamos finalizando a estrutura com 37 ministérios, incluindo aí os ministérios que buscam garantir a transversalidade de ações de governo, como o Ministério das Mulheres, da Reparação, o Ministério dos Indígenas e ministérios que buscam aumentar o foco e a qualidade da gestão pública. Até o momento, além do próprio Rui Costa na Casa Civil, já foram confirmados Fernando Haddad na Fazenda, Flávio Dino na Justiça, José Múcio Defesa, Mauro Vieira será o novo chanceler e a cantora Margarete Menezes, que aceitou o convite para a Cultura. Costa disse que novos nomes podem ser anunciados ao longo da próxima semana. Serão criadas as pastas da Pesca, Cidades, Esporte e a dos Povos Originários, uma promessa de campanha de Lula. E os ministérios da Economia e o da Infraestrutura serão desmembrados em novas pastas.
Sobre a tramitação da PEC da transição que cria o Bolsa Família, Costa deu o recado. Ele está sendo muito enfático, ele não irá misturar as duas coisas. A votação da Câmara, o presidente espera, nós esperamos, o povo brasileiro espera que a atitude da Câmara seja semelhante à do Senado. Ou seja, a votação ocorreu pela preocupação do Senado com o Brasil, com o povo brasileiro, com aqueles que mais passam necessidade no Brasil. O Senado, em momento nenhum, condicionou a uma negociação de ministérios ou de cargos, e a gente tem a confiança, a crença de que a Câmara fará a mesma coisa. Enquanto acomoda os novos ministérios, o futuro governo corre contra o tempo para alojar o presidente eleito. O atual ministro da Economia, Paulo Guedes, desocupou a Granja do Torto, uma das residências oficiais da presidência da República. Lula só irá para o imóvel depois de uma vistoria pela equipe de transição. Também não há previsão de mudança para o Palácio da Alvorada, ainda ocupado pelo presidente Jair Bolsonaro e sua família. Mas nessa semana já foram vistos caminhões de mudança. E outros sinais de novos tempos em Brasília. Além do mutirão de limpeza no Palácio do Planalto, funcionários desmontaram o chamado cercadinho, a estrutura em que Bolsonaro conversava com apoiadores quando saía ou chegava ao Alvorada. O STF revogou a única ordem de prisão preventiva ainda em vigor contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ele deve deixar a cadeia na segunda-feira para cumprir prisão domiciliar. Por 3-2, os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal consideraram que houve excesso de prazo na prisão preventiva do ex-governador. Sérgio Cabral está preso há 6 anos e 22 dias. Até agora, ele não tem nenhuma condenação definitiva. Além de revogar a ordem de prisão da Justiça Federal do Paraná, o STF cancelou todas as medidas tomadas até agora e o caso passará a ser analisado pela Justiça Federal no Rio de Janeiro. Cabral é denunciado em 35 processos que chegaram a somar 425 anos de prisão. O ex-governador é acusado de receber propinas por irregularidades num contrato do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro e de chefiar um grande esquema de corrupção no estado. Nas redes sociais, o ex-procurador e agora deputado federal eleito pelo Paraná, Daltan Dallagnol, criticou a revogação. Aconteceu, é o fim. O último preso da Lava Jato foi solto pelo STF. O ex-juiz Sérgio Moro, senador eleito pelo Paraná, também comentou a decisão. Sérgio Cabral solto, a responsabilidade fiscal abandonada, as estatais ameaçadas pela volta do loteamento político. Cabral deve cumprir prisão domiciliar em Copacabana, mas devido aos trâmites burocráticos, ele deve deixar a cadeia apenas na segunda-feira. 47% dos brasileiros reprovam a presença de militares na política e no governo. Os dados são da pesquisa Poder Data. A opinião dos brasileiros sobre militares na política ficou estável desde o início da campanha eleitoral. Como há 4 meses, 47% acham que é ruim para o país. A porcentagem dos entrevistados que aprovam oscilou de 38% para 36%. Para 9% não afeta e 8% não souberam responder. Os pesquisadores concluem que o resultado reflete a atual polarização eleitoral. Quem votou em Lula desaprova a atuação militar na política, ao contrário dos eleitores de Jair Bolsonaro. A pesquisa ouviu 2.500 pessoas de 302 cidades entre os dias 11 e 13 de dezembro. As entrevistas foram feitas por celular e telefone fixo e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Em Rondônia, a Polícia Federal prende um policial militar da reserva e mais 3 pessoas em operação contra atos golpistas. Os policiais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva. Eles apreenderam 9 armas, 6 celulares e 300 munições de vários calibres. A Polícia Federal e o Ministério Público do Estado miram uma organização que atua no município de Colorado do Oeste. Um policial militar, empresários e produtores rurais entraram na mira da PF por coagir cidadãos a aderirem aos protestos. Batizada de Eleutéria, a operação começou após depoimentos de comerciantes, caminhoneiros e autônomos. Eles disseram que foram constrangidos pelos líderes da manifestação, feita na cidade por pessoas inconformadas com o resultado da eleição. Segundo a Polícia Federal, algumas pessoas foram obrigadas a fechar o comércio para apoiar o protesto. Outras não puderam abastecer os veículos.
O grupo impediu a passagem de caminhões-tanque na cidade e limitou a quantidade de combustível por pessoa. A indicação de Aloysio Mercadante para o BNDES causou forte impacto no mercado financeiro. Analistas temem a volta da política de incentivo às campeãs nacionais que marcou a gestão petista. Criada em 1952, a instituição chamava-se Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE. Inicialmente, o foco era em infraestrutura, mas aos poucos passou a se voltar também para a iniciativa privada, em especial as indústrias. S de social só foi incorporado ao nome na década de 1980, em meio à integração das preocupações sociais à política de desenvolvimento. Com o passar dos anos, o banco foi incorporando novas vocações, como a condução do Programa Nacional de Desestatização nos anos 1990. Uma das fases de maior protagonismo da instituição foi nos governos Lula e Dilma, principalmente entre 2007 a 2016, com a implantação da política conhecida como campeãs nacionais. Sob a batuta do economista Luciano Coutinho, o objetivo era criar grandes conglomerados globais. Grupos como a JBS dos irmãos Joesley e Wesley Batista e projetos do empresário Ike Batista receberam financiamentos corrigidos pela taxa de juros de longo prazo para fomentar seus negócios. A TJLP recebia subsídios do Tesouro Nacional, em outras palavras, dos cofres públicos. Estima-se que o banco tenha concedido mais de R$1 trilhão em créditos. A partir do governo Michel Temer, o BNDES assumiu uma atuação discreta no cenário nacional. A TJLP foi substituída pela TLP, taxa de longo prazo sem os subsídios. Passou a mirar no setor de infraestrutura e criar ações de apoio a pequenas e médias empresas. Os desembolsos para concessão de empréstimos diminuíram drasticamente. O destaque do banco na gestão Jair Bolsonaro foi a de estruturação de projetos, com ainda menos financiamentos. Na formação do governo recém-eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, o BNDES voltou a ficar no centro dos holofotes. Os rumores de que o indicado para o comando seria o economista Aloysio Mercadante causaram desconforto no mercado financeiro. O dólar subiu e a bolsa caiu. Eu, Aloysio Mercadante, vi algumas críticas sobre você, sobre boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato. O Aloysio Mercadante será presidente do BNDES. O temor é de que, sob a batuta de Mercadante, considerado desenvolvimentista, o banco volte a adotar a política das campeãs nacionais, que trouxe prejuízo aos cofres públicos. Muito provavelmente, a gente vai ter um BNDES mais alinhado à política desenvolvimentista. Existe, é óbvio, um risco de se voltar a uma política, por exemplo, como a dos campeões nacionais. A gente deve retornar aí ao que era, o que realmente tem causado aí um certo desconforto pelo fato de que a gente entende que aquele formato de BNDES ali até 2016, 2015, era um BNDES que acabava ajudando a acentuar muitas desigualdades. Este outro professor faz um desenho de como seria o banco ideal, na opinião dele. Tem que ser um papel de fomentar, auxiliar políticas públicas voltadas para as pequenas e médias empresas. Não faz sentido o BNDES voltar a financiar grandes empresas. As grandes empresas têm canais de financiamento local, internacional, elas têm facilidade, elas têm capacidade. O que precisa é um BNDES ativo, atuante, com políticas públicas, principalmente para aquelas empresas que são mais vulneráveis do ponto de vista financeiro, que não têm acesso ao crédito, que têm dificuldade de se financiar, que têm dificuldade de ter capital de giro para manter suas operações. O governo Lula, que toma posse daqui a 15 dias, definiu a composição da esplanada. Serão 37 ministérios, 14 a mais do que hoje. O hotel em que o presidente eleito está hospedado em Brasília foi o QG da articulação política de um novo governo, agora desenhado. Lula reuniu os futuros presidente do BNDES, ministro da Casa Civil e a presidente do PT e bateu o martelo. Serão 37 ministérios contra 23 atuais. Entre os que voltam a compor a esplanada estão planejamento, cidades, pesca, cultura e esportes. Também serão criados os ministérios dos povos originários e de portos e aeroportos.
A promessa é de que as novas vagas não vão pesar nos cofres públicos. Lula usou o desenho do último governo dele. Agora o presidente eleito dá peso político para as áreas que considera prioritárias, além de ganhar mais munição para negociar cargos e ampliar a base no Congresso. O vice Geraldo Alckmin se encontrou nesta semana com José Sarney. O ex-presidente deixou claro que deixar a senadora Simone é garantir alianças fora da esquerda rapidamente, para conseguir a aprovação da PEC da transição no Congresso na semana que vem. O relator do orçamento está confiante. Você imagine nós não aprovarmos essa PEC. Seria a mesma coisa de nós aprovarmos uma lei retirando R$200 das famílias mais pobres, mais carentes do Brasil, que estão recebendo no momento R$600. Isso é inadmissível. Mas o presidente da Câmara já avisou que a votação ficou para terça, depois da decisão do Supremo sobre o orçamento secreto, marcada para o dia anterior. Arthur Lira pressiona por um ministério para o próprio grupo político, o Centrão. Se a PEC da transição não for aprovada na semana que vem, o líder do PT na casa não descarta uma medida provisória para continuar pagando o Bolsa Família de R$600. Condenado a mais de 400 anos de prisão, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vai passar o Natal e o Ano Novo em casa. Favorecido por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ele deve ser solto depois de amanhã. Com 6 anos preso preventivamente em regime fechado. Neste sábado, a mãe de Sérgio Cabral esteve na unidade prisional para visitar o filho. Já era tempo, né? 6 anos, né? Ele era o único a pagar. O ex-governador deve cumprir prisão domiciliar, já que ainda existem decisões de outros processos que determinam que ele permaneça em casa. A prisão preventiva não serve como forma de antecipação de pena. Ela só pode ser decretada e só pode ser mantida se presente todos os requisitos e todos os pressupostos. Preso em 2016, Sérgio Cabral foi condenado por corrupção, fraude em licitações e recebimento de propina durante os 2 mandatos como governador entre 2007 e 2014. As penas somadas chegam a 425 anos de detenção. Aqui na unidade prisional da Polícia Militar, um dos presídios por onde passou desde 2016, Sérgio Cabral foi acusado de ter regalias. Entre as polêmicas envolvendo o ex-governador estão um pedido de entrega de comida árabe no valor de R$1.500, além do acesso a celulares e até mesmo a instalação de isopor no teto da cela para diminuir o calor do local. Por causa disso, Cabral chegou a ser transferido de cadeia em maio, mas retornou no mês seguinte por determinação da Justiça. Por 3-2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal revogou o último mandado de prisão referente à corrupção nas obras do Complexo Petroquímico do Rio. A defesa de Cabral alegava que o processo não teve todos os recursos julgados e, como o ex-governador não exerce mais cargos públicos, a influência dele foi reduzida. No voto que desempatou o julgamento, o ministro Gilmar Mendes destaca que a decisão não avalia o mérito das denúncias e não significa a absolvição do acusado e que, por mais graves que sejam as acusações, nada justifica a manutenção por tanto tempo de uma ordem de prisão que deveria ser provisória. O resultado do julgamento será proclamado pelo Supremo na segunda. Só então a Justiça Federal poderá expedir o alvará de soltura. Sérgio Cabral era o único réu da Operação Lava Jato que ainda não havia trocado a prisão ou então substituído a prisão por medidas cautelares. O ex-governador do Rio acumulou 5 mandados de prisão em 37 ações penais, a maioria relacionada a investigações da Lava Jato. A operação coordenada pela Força Tarefa do Ministério Público Federal no Paraná revelou um esquema de corrupção envolvendo pagamento de propina a agentes públicos nos contratos de empreiteiras com estatais como a Petrobras e nas obras para a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. Entre agentes públicos e pessoas físicas, quase 200 denúncias foram apresentadas. Executivos das maiores construtoras do Brasil chegaram a ir para a prisão. Mas a falta de coordenação entre o Ministério Público e órgãos de controle acabou penalizando as empresas. Quando o MP, Força Tarefa da Lava Jato, principalmente Curitiba, Rio de Janeiro,
começaram a fazer esses acordos, aí a AGU não aceitava, ou o TCU não aceitava. Então, uma entidade que substancialmente prestava serviço para o poder público ficava do dia para a noite com a pena de inidoneidade impedida de ter novas receitas. Com isso, a punição ia para quem? Para o empregado. Em setembro, o Jornal da Band obteve acesso com exclusividade a um relatório do Sindicato da Indústria da Construção Pesada, que dá uma ideia da dimensão das perdas. O país deixou de arrecadar 20 bilhões de reais por ano em impostos. Quase 500 empresas foram fechadas e mais de 1.300.000 postos de trabalho foram perdidos. A Lava Jato, como um modelo de combate à corrupção, como técnica de combate à corrupção, se manifestou, operou de maneira irresponsável, porque não distinguiu a empresa do empresário. Com as empresas fragilizadas, com dívidas bilionárias e sem acesso a linhas de financiamento, o Tribunal de Contas da União estima que mais de 14.000 obras financiadas com recursos federais estejam paralisadas no país. Olá, muito boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. E o próximo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva contará com 37 ministérios. Atualmente, a gestão Bolsonaro conta com 23 pastas. Hoje, o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, se reuniu com o coordenador de transição, Aloysio Mercadante, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no hotel onde Lula está hospedado. Após o encontro, Rui Costa declarou que 37 pastas irão compor o executivo no próximo governo. Ainda de acordo com o futuro ministro, haverá um desmembramento de algumas pastas, porém sem a criação de novos cargos. Entre os desmembramentos confirmados estão os do Ministério da Infraestrutura, que será dividido em 2 pastas, Transportes e Portos e Aeroportos, além da divisão do Ministério da Economia. O ministério será organizado entre as pastas da Fazenda, Planejamento, Gestão e Desenvolvimento e, por fim, Indústria e Comércio. Os ministérios da Pesca, Cidades e Esporte, que estavam extintos, voltarão a existir. Também está confirmada a criação de uma pasta específica para os povos originários. A criação desse ministério é uma promessa de campanha feita por Lula, que, segundo Rui Costa, deve anunciar novos ministros durante a próxima semana. Até o recorde da quantidade de pastas existentes aconteceu no governo Dilma, com 39 ministérios. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou 2 pedidos de liberdade para o indígena Sererê Chavante, preso na última segunda-feira por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi preso por suposta ameaça ao Estado Democrático de Direito ao participar dos protestos que questionavam aí o resultado das eleições. Sererê teria realizado manifestações em frente ao Congresso no aeroporto de Brasília, na esplanada dos ministérios e também em frente ao hotel onde está hospedado o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, o Supremo Tribunal Federal revogou a prisão preventiva de Sérgio Cabral e o ex-governador do Rio de Janeiro deve ser solto na próxima segunda-feira. A repórter Aline Araújo tem esses detalhes. Por 3-2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu na noite desta sexta-feira revogar a única ordem de prisão preventiva que ainda mantinha Sérgio Cabral preso. Ele vai aguardar o julgamento dos processos e dos recursos aos quais responde em prisão domiciliar. Em junho deste ano, o ministro do STF, Edson Fachin, já havia votado para manter a prisão de Cabral e foi acompanhado pelo ministro Nunes Marques. Já os ministros Ricardo Lewandowski e Ricardo Mendonça votaram a favor da soltura. O voto de desempate foi do ministro Gilmar Mendes.
Para que Cabral possa deixar a cadeia, é preciso aguardar a ordem de soltura, que será expedida pela Justiça Federal de Curitiba. Isso porque as denúncias que envolvem o ex-governador tiveram início em investigações feitas pela Polícia Federal do Paraná. A defesa já informou que Cabral só deve ser liberado para cumprir a prisão domiciliar na próxima segunda-feira. Na tarde de hoje, Sérgio Cabral recebeu a visita da mãe, Magali Cabral. Na saída, ela falou rapidamente com a imprensa e fez questão de destacar a felicidade pela soltura do filho. Já era tempo, né? 6 anos, né? Ele era o único a pagar. Felicidade pura, muita felicidade. Ele vai sair segunda-feira. Sérgio Cabral está preso há 6 anos. Ele foi denunciado em 35 processos, que somam 425 anos de prisão. O ex-governador do Rio é acusado de fraudar licitações e cobrar propina de empreiteiras. Ele deve cumprir a prisão domiciliar no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio.